Eu vou conversar agora com o Ederson Viana. O Ederson é mestre em administração de empresas, administrador, contador, especialista em auditoria, especialista em planejamentos, projetos, contabilidade gerencial, controle financeiro e consultor corporativo e um dos fundadores do grupo Destra. O Ederson Viana, bom dia. Bom dia, Antônio. Bom dia aos nossos telespectadores. Tudo bom, Ederson? Graças a Deus. Bom, e a conversa de hoje é uma conversa que nós já estamos se mantendo já há algum tempo. E agora, a partir de março, todo brasileiro vai ter que declarar o seu imposto de renda. E está tendo muito zum, muita conversa paralela, agora vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, tal, tal. E eu, Ederson, hoje, nós vamos conversar e tirar algumas dúvidas. Então, nós vamos falar sobre regras da declaração do Imposto de Renda Federal 2016. O Ederson Viana, mudou muita coisa do ano passado, da declaração do ano passado, para a declaração desse ano? Antônio, eu digo que não mudou muita coisa não. As pessoas têm comentado muito aí no mercado. Na verdade, o que mudou é a forma de cruzamento de dados que a Receita Federal do Brasil passa a ter a partir de agora desse ano, consequentemente relacionada à e-financeira mesmo. Ou seja, as movimentações a partir de 1º de dezembro a 31 de dezembro de 2015 já serão cruzadas agora com a declaração do Imposto de Renda de 2016. Então, basicamente, as mudanças que nós tivemos aí, além dessa, é a mudança com relação também à parte principalmente do profissional liberal, médicos, dentistas e advogados, que a partir de agora também precisam, na sua declaração, informar o CPF de quem ele recebeu pela prestação de serviços. Bom, o que eu percebo nesses cruzamentos é que muita gente mente no imposto de renda, né? Escapa daqui, escapa dali, aquele jeitinho brasileiro que todo mundo já conhece. Quer dizer, agora a gente vai ter que ser mais real no imposto de renda. Eu falo que você precisa agora, de fato, além de ser mais real, tomar muito cuidado na hora da elaboração da declaração do imposto de renda. Principalmente tendo uma visão um pouco mais sistêmica em relação à sua movimentação financeira e relacionado também aos seus rendimentos. Então, ou seja, eu preciso ter um rendimento que seja compatível com a movimentação financeira que eu tenho. Eu tenho que ter um equilíbrio nas minhas contas. Exatamente, é o equilíbrio nas contas. Você, como especialista nessa área, você acha que deveria todo mundo, independente do tamanho, fazer um rascunho, fazer um layout primeiro do seu imposto de renda antes de defini-lo? Essa, inclusive, Antônio, é uma alternativa, né, uma tecnologia que foi desenvolvida há 2 anos pela Receita Federal do Brasil, em que o contribuinte ele tem a oportunidade, através do rascunho, vir preenchendo as informações e depois importar isso para a declaração do imposto de renda. Consequentemente, fica mais fácil dele até simular como que está a situação dele perante o fisco. Em relação ao pai ter que informar o CPF dos filhos, por exemplo, no caso eu tenho 4 filhos, tá certo, todos maiores já de 18 anos, mas todos morando comigo independente. Eu mesmo assim eu tenho que colocar esses 4. Exatamente. Se você está informando como dependente na sua declaração do imposto de renda, obrigatoriamente você precisa informar o CPF. E mesmo crianças com 14 anos de idade. Nós tínhamos aí anteriormente que era a partir de 16 anos, agora a partir de 14 anos. O Edson, uma pergunta que muita gente me fez depois de uma entrevista que você me deu e que nós colocamos no WhatsApp, e foi parar basicamente isso no Brasil inteiro, foi uma loucura. Muita gente me perguntou o seguinte: poupança. Porque tem pessoas idosas que às vezes estão aposentadas, tem aí seus 50, 60, 70 mil, vai depositando todo mês lá 15, 20, 30 anos. Como é que fica a poupança? Tem algum valor específico da poupança que tem que ser declarado? Antônio, na verdade você falou que depois do vídeo da e-financeira foi a nível Brasil, mas foi a nível mundial. Eu tenho recebido e-mails da Europa, dos Estados Unidos, pessoas com os mais variáveis tipos de dúvida. Com relação à poupança, se estar dentro das regras para a declaração do imposto de renda, ele vai ter que informar. E aí a gente vai falar daqui a pouco, no próximo bloco, quais são essas regras valendo para 2016. Independentemente do valor que ele tem depositado, se ele se enquadra dentro das regras para o imposto de renda, ele deve então declarar e informar o saldo da poupança em 31 de dezembro de 2015. É obrigatório. É obrigatório.
Mas a poupança é isenta ou não do imposto de renda? Na verdade, a poupança, no momento em que você faz o resgate, você já tem o imposto pago retido na fonte. Entendi. Né? Então, você já paga esse imposto. Mas tem que declarar. Mas tem que declarar. Houve algumas alterações em relação a cruzamentos. Ou seja, você agora tem que ser uma pessoa mais precavida, tomar mais cuidado, porque qualquer deslize a Receita vai te chamar. O Ederson, mudou muita coisa? Nós tivemos, Antônio, primeiramente uma atualização da tabela que nós tínhamos, né, em torno de 5,4% em média. Então, os rendimentos tributáveis, eles passaram de R$ 26.816,55 em 2015 para R$ 28.123,91. Então, todo contribuinte com rendimento tributável a partir desse valor é obrigatório a declarar. Os isentos continuam dentro do mesmo valor, ou seja, a partir de 40 mil, e a atividade rural que teve um resultado em 2016 superior a 140.619,55 também deve declarar agora o seu imposto de renda. E aquele contribuinte que tem bens acima de 300 mil também são obrigados a declarar o imposto de renda. E aí nós temos as deduções em que o contribuinte ele pode então fazer opção pelo simplificado com 20%, ou então ter também aí o benefício com relação aos dependentes ou despesa médica e as despesas com instrução. Para você ter noção, a despesa médica hoje, nós temos aí as despesas médicas que é totalmente deduzido na sua integridade, mas que a partir desse ano nós temos aí o cruzamento, né, com os profissionais liberais que deverão informar os valores gastos pelo contribuinte CPF a CPF. Justamente isto para evitar que tenha um número grande de declarações que caiam na malha fina por cruzamento de dados. E aí nós temos, então, para a dedução ainda, com instrução, um valor equivalente a R$ 3.561,50, que o contribuinte pode deduzir também esses gastos que foram feitos em relação à educação, ou dos dependentes ou dele próprio. Bom, então, hoje, rendimento tributável, quem tiver de R$ 28.123,91 para cima... são obrigados a estar apresentando até o dia 29 de abril a sua declaração do imposto de renda. Queira ou não. Quer dizer, seria um salário médio na faixa de R$ 2.500, mais ou menos. Mais ou menos isso. R$ 2.500 para cima vai ter que declarar. Vai ter que declarar. Bom sempre, Antônio, fazer a média anual, porque às vezes você tem no determinado mês um valor inferior a R$ 2.500 e num determinado mês valores superiores. Então, é sempre fazer uma média. A média ela precisa ser anual, R$ 28.123,91. A partir desse valor, você está obrigado a, de fato, apresentar a declaração do imposto de renda. E se caso não fizer, você está sujeito aí à multa. Ederson, nós temos uma prática muito comum, que é a compra de, vamos dizer, de recibo. Uma prática comum. O médico vem, o médico compra e tal, para tentar ajustar. E essa prática ainda vai continuar valendo? Antônio, eu tenho dito para os contribuintes, né, para os clientes, que se continuar com essa prática, realmente vai ser pego. Principalmente agora, com a obrigatoriedade em que precisa que o profissional liberal, seja o advogado, o médico, o dentista, na própria declaração ele precisa informar o CPF de quem ele está recebendo aqueles valores pela prestação de serviço. Isso quer dizer que no momento em que você informa na sua declaração como dedução, a Receita vai cruzar também com a declaração desse profissional liberal. Consequentemente, esse cruzamento de dados, ele passa a ser agora de forma automática junto à Receita Federal do Brasil. Bom, em 2015 era preciso verificar as pendências, fazer a gravação e transmiti-la. Agora, em 2016, mudou. Não preciso mais a partir do momento em que os profissionais liberais terão que informar o CPF do contribuinte. Consequentemente, aquele tempo que a Receita levava para cruzar essas informações, agora isso vai ser de forma instantânea. Tá certo. O Ederson Viana, mais uma vez, muito obrigado pelas suas informações, muito obrigado mesmo, e até o próximo programa. Até o próximo, Antônio, muito obrigado. Bom, e o nosso agronegócio de hoje, ele chegou ao fim. Mais informações você tem no nosso site www.tvagro.com.br. E eu termino o programa de hoje com a seguinte frase: a maior recompensa do nosso trabalho não é o que nos pagam por ele, mas aquilo em que eles nos transformam. Um grande abraço, bom dia e até o próximo programa.
TV Serra Dourada Goiânia. O seu almoço fica muito mais agradável segunda a sábado no Jornal do Meio-Dia. A seguir, Jornal do SBT Continuação e Carrossel Animado.